tarde a todos e a todas. Boa tarde. Eu vim agora de tarde, então eu vou falar daquilo que eu ouvi, do pouco que eu acompanhei. Desde a primeira, falando sobre a inversão, que você considerou uma inversão do seu ponto de vista pouco produtiva do plano 500 de PDD1, né, o peso que se deu. Desde a primeira oficina, a gente, e naquela eu fui, né, e a gente foi enquanto movimento, não foi como hoje que eu vim, eu, pessoa aqui, e os outros movimentos presentes, muito adjetivo para conseguir explicar o que era o plano 500. Né? E quando a gente tem muito adjetivo, é sinal que o conceito não está introjetado e não consegue repassar. Aquilo ficou claro, porque a gente não conseguia entender o que era plano 500, era PDD1, voltava em que momento 500. Então, naquele momento, talvez a gente tivesse que ter produzido um debate mais profundo sobre isso. Né? Eu não estou dizendo quem está certo e quem está errado, para que se a gente chegasse numa direção, e naquele momento, Tânia, estávamos todos, uma boa parte das lideranças que estão aqui, das entidades estavam lá, todos empenhados. Eu quero só lembrar coisas como que, eu acho, porque a gente tem que discutir isso. E se a realidade se colocou acima dos conceitos iniciais, é porque a realidade, ela é assim. As nossas famílias, nossas comunidades elas querem as coisas imediatas, estão cansadas, né? Querem equipamento, querem serviço e não querem muita discussão. Né? Me lembro que naquela oficina, a gente marcou uma oficina imediata, sugeriu e foi acatado um debate somente com as entidades, não desprezando a participação individual do cidadão pleno de direitos, mas que tinham organizações que precisavam. Isso não foi feito. Eu quero fazer só um recordar, porque até para mim é uma lembrança do porquê, né, dessas coisas que podem estar aqui, que naquele momento. Em seguida a gente tinha feito um acordo, né, de que até o regimento seria novamente discutido em alguns pontos que estavam. Nós fomos surpreendidos um mês depois com a publicação do regimento fechado e a gente estava esperando ser chamado. Isso está na ata, né? Aí, porque esse debate com as entidades, eu não sei se isso que o professor falou, que tem uma coisa da sociedade organizada que tem que ser ouvida. Né? Tem que ser ouvido assim, e não é em cima do diagnóstico final, do prognóstico, que eu não entendo o que é um, o que é outro, também não me faz a menor diferença. Né? Mas tem que ter, né, um acompanhamento de alguma coisa, ou não dá mais para a gente, nós estamos profundamente ressabiados e desconfiados. Temos uma dificuldade política, partidária, e tem que decidir. É absolutamente normal que todo mundo fique ali. Ó, eu conheço Tânia, conheço Berlim, conheço Dora, conheço não sei quem, conheço quem, é gente boa. Agora eu também conheço quem é a administração. Todo mundo fica com o pé atrás. Se, ao invés de se aproximar, trazer os documentos, procurar, fica aí. Uma semana depois sai todos, eu acho que nunca vi isso, a gente precisa dizer, tanto dinheiro para propaganda, para colocação da discussão. Isso é verdade. Só que também o calendário sai uma semana antes das oficinas. Né? Então, eu estou só aqui. Concomitante a toda essa coisa que estava se discutindo, aconteceram coisas na realidade dessa cidade que deixaram a gente, se a gente não caiu para trás, foi pior. Né? Vamos lembrar, a reforma da Barra, que eu nem fui, não ando também, mas que tem profundos olhares sobre aquilo lá. A questão da outorga, a tentativa de acabar com o Fundurb, né, via lei. Eu fiquei recordando das coisas aqui, porque, né, o projeto da linha viva que aparece e que agora vai, a ligação do centro BRT e Guatemi, né, a questão da Rua Chile, tudo isso contrasta, né, e passa ao largo de toda uma discussão que está se falando. Estamos chamando a sociedade para participar. E ao contrário, a rua está acontecendo um monte de coisa. Quer dizer, quem tem um mínimo de análise fala assim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada.
E a gente acaba ficando com o pé atrás. Não vou nem botar só o pé atrás. Aí, como militante, eu acho que de um movimento de moradia que tem uma dificuldade incrível de entender qualquer análise que vocês vão colocar, mas extremamente, acho que todos os movimentos, nossa base é extremamente ágil para entender as coisas da vida delas. Então eu acho que se a gente quer trazer as comunidades para esse debate, não é em audiência só. A audiência é um momento de participação. Ela não tem nada a ver com controle social, absolutamente. Participação vem de duas palavrinhas: ser parte da construção da ação. Ela vem disso. Se eu não construo a ação, não me convide para eventos, porque não vai dar. É participação que leva à mobilização, que leva ao controle social. Né? E tem gente que acha que participação é a mesma coisa que controle social, e não é. Né? E a gente ainda está na parte da escuta, que não é nem participar, é só ouvir. Então eu acho que esse material, que eu não vi, mas gente que eu confio já viu, já criticou, né? Insuficiente, errado, sei lá o que for. Isso tem que ser, na minha opinião, se quer envolver as comunidades, tem que ser traduzido de forma acessível, mesmo isso, porque o debate nas comunidades é que vai dizer, ou vai chancelar, o errado ou certo, que é ou insuficiente ou não. E aí você vai trazer de volta uma coisa, porque eu também, aí eu vou querer todo mundo puxar a sardinha para o seu lado, porque também não dá para a gente esperar que a Fundação faça um olhar sobre isso, ouça as equipes técnicas ou entidades técnicas sobre isso, aí fala, agora depois que tudo está feito, aí eu vou fazer uma cartilhinha para os coitados das comunidades entenderem aquilo que eu traduzi. Né? Porque para a gente, eu acho, isso tudo leva tempo, e isso não coaduna com as notícias de que vai entregar o plano diretor no mês que vem, na Câmara. Então, tem sinais contraditórios, que todo mundo fica, sim, eu vou entrar num negócio que em 30 dias, como é que vai construir? Arrumar esse negócio ser insuficiente, errado, sei lá o que é, da cidade, esse diagnóstico, montar isso tudo, arrumar tudo, virar um projeto de lei para entrar na Câmara em 30 dias. Como é que nós, das comunidades, vamos mobilizar o povo para daqui a 30 dias? Isso já está pronto, Nino. Esse PL já está pronto na cabeça de qualquer um, já está pronto. Nós vamos fazer um esforço desse para que as pessoas cheguem em casa depois de 3 horas de passar no ônibus. Não é justo a gente convidar as pessoas. E tem ido. Quem foi de São Caetano, independente das pessoas vão que estão mais próximas do lugar, vão. Mas isso é esforço. Como é que uma liderança, aí eu nem sou dessas grandes, mas João e outros que estão aqui, vai mobilizar gente, esforço, um negócio que a gente já tem quase certeza que está pronto, ou pelo menos já está alinhavado, porque em 30 dias não dá para entregar para a Câmara alguma coisa desse tamanho. Né? Era isso que eu queria dialogar, e dialogar com franqueza. Estou aqui falando realmente franco. Se a gente vai para o negócio, bora construir, mas a cidade, o restante da administração dá sinais que não são os sinais que a gente está vendo da boa intenção. Obrigado, Maria. Eu acho que da